Eu ia pedir para vocês desligarem, por favor, o áudio, está Olha, bem? peço para desligar os microfones. Para conseguirmos nos ouvir. Como eu estava a dizer, vamos continuar hoje o nosso ciclo de webinars que comemora o Dia Internacional da Geodiversidade, que teve a sua primeira celebração na semana passada, no dia 6 de outubro, e hoje o tema é a geodiversidade, como se formam os minerais, e que vai ser preferida pelo professor José Brilha, da Universidade do Minho. Portanto, eu passo agora a palavra ao Luís Lopes, presidente da APG, que vai apresentar o José Brilha, e pedia mais uma vez a todos que, por favor, desligassem o áudio para nos conseguirmos fazer ouvir, está bem? Obrigada. Ora, muito bem, então boa tarde a todos e bem-vindos a mais um nosso webinar. Ora, cabe-me apresentar então o professor José Brilha, que se licenciou pela Universidade de Coimbra em 1987 e é doutorado em Geologia pela Universidade do Minho e Universidade de Poitiers desde 1997. É professor catedrático e diretor do Centro de Ciências da Terra da Universidade do Minho, é também membro do Conselho Científico do Programa Internacional de Geociências da Unesco e membro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Colabora com esta associação na avaliação de candidaturas a Património Mundial da Unesco e tem experiência na avaliação de geoparques. Ensina e desenvolve investigação sobre geodiversidade, geoconservação, geoparques e áreas protegidas. Ora, foi presidente da PROGEO, Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico, e fundador da revista científica GeoHeritage. É atualmente também presidente do Instituto de Ciências da Terra, que reúne investigadores das universidades de Évora, Porto e Minho. E posso acrescentar que nos últimos tempos tem sido um assíduo colaborador com a Associação Portuguesa de Geólogos em inúmeras atividades, inúmeras iniciativas, e também que me cabe aqui um público reconhecimento por todo este empenho, que não vai terminar já está previsto mais umas ações a curto prazo. Portanto, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e ao José Brilha ter aceito também para estar aqui connosco mais uma vez, e passo a palavra. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez a colaborar com a APG. Como o Luís acabou de referir, nos últimos tempos tem sido uma colaboração muito ativa. Há que dar aqui algum espaço agora, porque senão as pessoas ficam cansadas de ver os meus PowerPoints, e portanto vamos em frente. Bom, quando a Mónica me contactou para fazer este webinar, confesso que eu disse que sim, normalmente digo que sim, desde que as datas sejam compatíveis, mas confesso que não me tinha apercebido muito bem da embrulhada onde eu me iria meter, porque estar a falar de minerais, como se foram minerais para a maioria das pessoas, e penso eu que está aqui presente, que tem uma formação geológica, é uma atividade de alto risco. Porquê? Porque provavelmente não vou dizer nada que as pessoas não saibam já. E portanto só me apercebi disso quando estava a fazer a preparação para este webinar, e portanto desde já peço desculpa se no final não tiver ido muito além de meras banalidades para aqueles que são na área das geociências, não é? Enfim, portanto, eu imaginei esta apresentação mais para um contexto de não especialistas, e vamos ver como corre. Muito bem, então, vamos falar de minerais no contexto da geodiversidade, ou seja, vamos dar uma pincelada sobre o que é isto, o que são os minerais, e algumas das suas características principais, e depois falar um bocadinho sobre a variabilidade que nós encontramos nos minerais na natureza. Obviamente que os minerais são um dos elementos fundamentais deste conceito de geodiversidade. Como sabem,
é um conceito que tem vindo a ser muito divulgado nos últimos tempos. Na semana passada comemorámos pela primeira vez o Dia Internacional da Geodiversidade, depois de uma campanha, vá lá se quisermos, da comunidade geocientífica internacional que solicitou à Unesco a criação desta data, uma vez que na listagem de dias internacionais não havia nada muito específico relativamente a este tema. A Unesco felizmente aceitou e, como sabem, dia 6 de outubro passa a ser o Dia Internacional da Geodiversidade. E a geodiversidade, não vamos entrar em grandes detalhes sobre este tema, penso que todos estão familiarizados, mas obviamente compreende toda a variedade de rochas, de minerais, de fósseis, de formas de relevo, de solos e dos processos ativos que dão origem a muitos destes outros elementos. E, portanto, este é o conceito geral de geodiversidade, onde, obviamente, os minerais são uma parte essencial. Ora bom, falando de minerais na natureza, uma das primeiras perguntas que podemos colocar é quantos minerais conhecemos na natureza, efetivamente. E quando eu faço esta pergunta a um público não especialista, é interessante ver as respostas, porque vão desde coisas como 10, 20, portanto há pessoas que acham que só há 10 ou 20 minerais na natureza, a números assim astronómicos, 1 milhão, coisas assim dessas. Portanto, a maior parte das pessoas realmente não tem a mínima ideia de qual é a gama de valores que estamos a referenciar, quando estamos a tentar perceber quantos minerais conhecemos. A listagem mais recente que existe da Associação Mineralógica Internacional, que é a entidade que a nível internacional congrega toda a informação sobre minerais, registra os nomes e as características dos novos minerais. Essa última listagem, que é de setembro deste ano, aponta para 5.849 minerais. Portanto, este é o número oficial, presentemente, de minerais que nós conhecemos atualmente na natureza. E é interessante também salientar que destes 5.800 minerais, há 15 minerais que aparecem listados por esta organização como sendo minerais identificados pela primeira vez em rochas de Portugal. E podemos ver aqui alguns minerais, alguns mais conhecidos, por exemplo, a faialite, que todos conhecem, e que foi aqui identificada, podem ver na publicação de 1840, portanto foi eventualmente um dos primeiros minerais a ser caracterizado e identificado a partir de rochas dos Açores. Mas temos também aqui outros minerais, e podem ver pelas datas, outros minerais que têm estado a ser muito recentemente apresentados, propostos, descritos e aceitos por esta associação. E podemos ver aqui algumas publicações, inclusivamente já de 2022, o que demonstra como, e posso-vos dizer que alguns destes, ou eventualmente a maioria destes trabalhos mais recentes, têm sido feitos por investigadores portugueses, e portanto significa que continua a haver trabalhos de identificação e caracterização de minerais que se revelam como sendo novos minerais que ainda eram desconhecidos a nível científico, e portanto passam a incorporar esta lista oficial de minerais. Bom, todos nós conhecemos a definição mais tradicional de mineral, desde os nossos primeiros anos da disciplina de mineralogia, penso eu, pelo menos aqueles que estiveram em geologia, todos tiveram a disciplina de mineralogia, logo primeiro ano, primeiro semestre, para não facilitar, e a definição clássica é mais ou menos esta. Um mineral é um sólido que ocorre naturalmente e espontaneamente na natureza, portanto sem intervenção do homem. É um sólido que tem uma estrutura cristalina e que tem uma composição química característica, embora possa variar dentro de alguns limites, mas tem uma composição que genericamente é característica de cada mineral. Pronto, esta é a definição clássica, como eu disse, e levantam-se sempre aquelas questões de saber
mas e aqueles materiais que surgem e que não obedecem rigorosamente a estes quatro parâmetros que estão aqui. Ser sólido, ser natural, ter estrutura cristalina e ter uma composição química característica. E é o caso, por exemplo, da questão que é levantada muitas vezes, por exemplo, do mercúrio, que pode ocorrer na forma líquida. Será que então, sendo líquido, já não obedece realmente a esta definição? E na verdade, muitas vezes utiliza-se o termo mineraloide para designar estes materiais que enfim, surgem e são formados no contexto geológico, mas que não obedecem rigorosamente a estas 4 características de minerais. Recentemente, ou mais recentemente, enfim, não é muito recentemente, mas já mais 1995, mais concretamente, há uma publicação que foi aprovada pela Comissão de Novos Minerais e Nomes de Minerais desta Associação Internacional que eu referi há pouco, portanto, a associação que, de alguma forma, controla todas estas entradas de novos minerais na lista, e que propõe uma definição mais simples, dizendo simplesmente que um mineral é um elemento ou composto químico normalmente cristalino e formado por processos geológicos. E esta definição, como podem ver, elimina grande parte daqueles problemas que nós às vezes temos e que os alunos nos colocam, porque vão sempre buscar as exceções que não obedecem rigorosamente à definição mais tradicional. Portanto, esta definição é uma definição que podemos usar e que está, como eu disse, está publicada e é aprovada por esta entidade que regula estes aspectos a nível internacional. Bom, obviamente que estamos a falar de materiais que têm então uma composição química e aqui estão representados os 10 elementos químicos principais que nós encontramos nos minerais da crosta terrestre, onde, e isto também por vezes surpreende muito as pessoas que não estão mais ligadas a estes temas, onde o oxigênio é, na verdade, o elemento químico mais abundante. Normalmente as pessoas estão associadas a ter o oxigênio como um gás e que faz parte da atmosfera e por aí fora, e acaba por não ter a ideia que, na verdade, o oxigênio é o elemento químico mais abundante nos minerais da crosta terrestre. Juntamente, em segundo lugar, aparece aqui o silício, e depois, enfim, o alumínio, o cálcio, enfim, todos esses elementos que estão aqui e que correspondem a um pequeno grupo de 10 elementos que são, na verdade, os principais constituintes dos minerais. Ou seja, o que eu quero dizer é que aqueles 5.800 minerais que referi há pouco, do ponto de vista de composição química, não há muitos ingredientes, se quiserem, que formam estes mesmos minerais, de uma forma geral. Claro que em termos da composição química maior, sabemos que depois nós temos uma quantidade enorme de elementos químicos que ocorrem em quantidades vestigiais, pequeníssimas quantidades, que conseguem entrar na estrutura cristalina desses minerais e dar então toda esta variabilidade que nós temos a nível mineralógico. É exatamente com base na composição química que nós classificamos os minerais, como todos sabem, em classes, e consoante o anião ou o complexo aniónico dominante, assim nós distinguimos entre silicatos, óxidos, carbonatos, sulfatos, tungstatos, por aí fora, e estão aí apenas alguns exemplos, de onde, claro que a classe mais simples, se quiserem, é dos elementos nativos, em que nós temos minerais constituídos apenas por um único elemento químico. E o exemplo que está aí é o cobre, mas podíamos falar na prata, podíamos falar no ouro, podíamos falar no mercúrio, enfim, e outros exemplos. Portanto, do ponto de vista químico, nós estamos organizados em classes e de todas as classes, vamos ver que há uma classe que se destaca em termos de abundância. E aqui nós podemos ver uma distribuição realmente de aqui algum conjunto de minerais e podem ver que
a maior parte dos minerais que temos nas rochas da crosta terrestre corresponde a plagioclase, com 39%, seguido de 12% do feldspato alcalino, 12% quartzo, depois 11% para a piroxena, 5% para anfíbola, mica e minerais de argila, 3% para outros silicatos e apenas 8% e aparece ali como não silicatos. E claramente aqui se destaca o enorme predomínio que nós temos de todas estas classes, e estão aqui só algumas, há mais classes de minerais, mas claramente a classe dos silicatos é aquela que domina completamente em termos de quantidade e abundância nas rochas da crosta terrestre. E dentro desses feldspatos, portanto, o que eu quero dizer aqui, olhando para este gráfico, é que 92% dos minerais que estão presentes nas rochas, 92% são silicatos. Portanto, do ponto de vista químico, isso condiciona, obviamente, bastante, e é por essa razão que no gráfico há pouco eu mostrei que os elementos químicos mais abundantes é exatamente o silício e o oxigênio, que são a base de qualquer silicato, evidentemente. Também este gráfico permite aqui destacar que 50%, 51% mais exatamente, dos minerais que nós temos na crosta terrestre são feldspatos. Não é? 39% plagioclase e 12% feldspato alcalino são metade logo à partida dos minerais que temos nas rochas da crosta, que também é uma, digamos, é uma estatística interessante, se quiser. Ora bom, quando falamos de silicatos, estamos a falar basicamente de silício e oxigênio. E aí é que está, digamos, um dos fascínios dos minerais, é que como todos sabem, este silício e oxigênio não estão ligados de modo aleatório, estão ligados entre si de uma forma perfeitamente regular, onde um íon de silício, que está aqui representado a azul, está rodeado por 4 íons de oxigênio. E isto é igual para todos os silicatos, não é? É uma característica perfeitamente idêntica, permanente, para qualquer tipo de silicato. Nós temos esta distribuição de um íon de silício dividido ligado a 4 oxigénios, formando uma estrutura que, do ponto de vista geométrico, identificamos como um tetraedro. Okay? E por isso é que se fala muitas vezes, quando se fala da estrutura dos silicatos, se fala nos tetraedros de sílica. Portanto, num tetraedro constituído exatamente pelo um átomo de silício, que está no centro desta forma geométrica do tetraedro, e rodeado pelas 4 íons de oxigênio, e é também por isso que nós referimos à coordenação tetraédrica, ou seja, um íon de silício rodeado por 4 oxigénios é a coordenação tetraédrica. E, portanto, repito, esta é uma característica idêntica para todos os silicatos, portanto, para toda aquela enorme quantidade de minerais que nós vimos há pouco. 92% dos minerais da crosta terrestre estão organizados internamente, a sua estrutura está organizada desta forma. Vamos ver que temos de tentar perceber, então, se todos estão organizados da mesma forma, como é que nós temos nomes diferentes para tanto silicato? É porque há realmente aqui algumas diferenças depois a nível da estrutura. Um dos silicatos mais comuns e que todos conhecem, mesmo pessoas que não têm nada a ver com geologia, já ouviram falar de quartzo, não é? Um dos minerais mais famosos, também espantosamente um dos mais simples do ponto de vista químico, constituído apenas por silício e oxigênio, e que tem esta estrutura que nós podemos ver aqui. Cá estão os tetraedros de sílica, todos ligados entre si, e o que é curioso na estrutura do quartzo é que não é só o quartzo que tem esta estrutura, mas enfim, o quartzo é um exemplo desta estrutura, é que o que acontece é que cada oxigênio está dividido entre 2 tetraedros. E portanto isto faz com que no final nós tenhamos uma proporção não de um silício para 4 oxigénios, mas na verdade um silício para 2 oxigénios, porque cada oxigénio está a ser partilhado simultaneamente por 2 tetraedros.
Isto às vezes nos alunos de mineralogia nas primeiras aulas faz alguma confusão e nós temos que tentar desmontar isto, porque é que o silício é um silício para 4 oxigénios, porque é que nos silicatos temos um silício para 4 oxigénios, mas depois o quartzo é só SO2. E pronto, é exatamente porque cada oxigénio está dividido por 2 tetraedros. Enfim, como é que nós então temos a variabilidade de silicatos? Temos esta variabilidade de silicatos porque nós temos vários grupos, como podem ver aqui, várias classes, nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos e por aí fora, que no fundo basicamente têm a ver com o modo como os tetraedros se organizam no espaço. O exemplo que estávamos a ver há pouco do quartzo é aquela última classe que está ali, a dos tectosilicatos, que está na base, em que cada oxigénio dos tetraedros está ligado a um outro tetraedro e forma estas malhas tridimensionais de tetraedros, conforme vimos. Mas, por exemplo, no caso, a primeira classe que está ali, dos nesosilicatos, que é o caso da olivina, por exemplo, um mineral que todos conhecem, no caso dos nesosilicatos, aqueles tetraedros estão isolados. Portanto, os oxigénios não estão ligados a nenhum outro tetraedro. Depois, nos sorosilicatos, só um oxigénio está ligado. Nos ciclosilicatos, há 2 oxigénios que estão ligados e formam aquelas texturas cíclicas e por aí fora. Portanto, não vamos entrar aqui em detalhes sobre cada uma destas classes, senão ficaríamos a dormir durante algum tempo, mas só simplesmente para salientar e para destacar que as diferenças entre os vários tipos de silicatos têm a ver com o modo como aquele tetraedro de sílica se organiza com outros tetraedros de sílica que estão à sua volta. Muito bem, os minerais têm também uma característica muito interessante que tem a ver com o facto de termos estas estruturas perfeitamente organizadas. Não é? A estrutura cristalina que está na definição tradicional de mineral, dizemos que os minerais têm estrutura cristalina, realmente o que quer dizer é que nós temos uma estrutura onde os átomos, os íons, estão organizados no espaço de uma forma perfeitamente regular. E o facto de terem essa regularidade faz com que os minerais tenham uma propriedade que é designada pela simetria. Não é? E temos então depois a produção de cristais que apresentam características simétricas, onde nós podemos identificar algumas operações de simetria, como a rotação, a reflexão, a inversão, enfim, algumas operações que definem o grau de simetria dos minerais. Nem todas as simetrias são idênticas e por isso mesmo nós temos 7 tipos diferentes de sistemas cristalinos que correspondem a simetrias distintas. Não é? E é aqui que aparecem aqueles nomes que às vezes são muito assustadores para as pessoas que têm que estudar isto um bocado forçadas, dos sistemas cúbico, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico, por aí fora. Isto basicamente o que significa que são tipos diferentes de estruturas cristalinas que têm simetrias diferentes entre si e que permitem de alguma forma agrupar toda a variabilidade de estruturas que nós temos nos minerais, ou seja, todos os 5.800 minerais que conhecemos até este momento, todos eles têm uma estrutura cristalina que se enquadra num destes 7 grupos apenas, e não mais, ok? E portanto, apesar de aparentemente a diversidade ser muito grande, mas o que é certo é que a nível estrutural as coisas estão limitadas a 7 tipos diferentes de estruturas. Bom, a pergunta a seguinte é como é que se formam os minerais? E claro, mais uma vez, para aqueles que estudaram geologia, esta é uma pergunta óbvia e portanto eu não vou entrar em grandes detalhes, mas basicamente e provavelmente o processo mais simples, mais comum, simples não direi, mas mais comum ou que origina uma maior quantidade de minerais na natureza, eventualmente será a cristalização de magma, não é? E a cristalização a partir de fluidos magmáticos. Estamos a falar da cristalização de magma, quer ocorra em profundidade, e que dá origem às rochas plutónicas, aos granitos, aos gabros, aos cianitos e por aí fora. Sabemos que também há alguma cristalização que pode ocorrer quando o magma está mais perto da superfície, e inclusivamente lava pode dar origem, o arrefecimento da lava pode dar origem a alguns minerais, embora sejam sempre muito, muito pequenos,
os seus cristais são sempre muito pequenos, porque o arrefecimento é muito rápido, mas o que é certo é que é a partir da cristalização do magma que nós temos um fundamental deste processo de formação de minerais. E também a partir de fluidos magmáticos, não é? Aqueles fluidos, normalmente nós dizemos aqueles fluidos mais tardios, os chamados fluidos hidrotermais, metassomáticos e por aí fora, que vão ajudar à cristalização de minerais, muitas vezes em fraturas, e vai dar origem ao que nós conhecemos como os pegmatitos e por aí fora. Portanto, este é, digamos, um dos principais processos de formação de minerais, mas também temos, como sabem, a formação de minerais a partir de minerais pré-existentes, não é? Em que temos um determinado mineral que se formou num determinado conjunto de condições de pressão e temperatura e por fora, e que quando há alteração dessas condições ambientais, o mineral altera-se para outro. Não é? Eu costumo dizer aos meus alunos que, na verdade, os minerais são entidades que se adaptam perfeitamente ao ambiente em questão. Desde que as condições ambientais mudem daquelas que lhes deram origem, o mineral vai se transformar e muitas vezes vai se transformar num outro mineral que seja estável nessas novas condições de pressão e temperatura. Isso é basicamente o que acontece no metamorfismo, não é? Quando temos aumento de pressão e temperatura, os minerais que já existiam ficam instáveis e alteram-se, modificam-se para outro, e dão origem à cristalização de novos minerais nessas novas condições de pressão e temperatura, mas também acontece à superfície terrestre pela meteorização, não é? A meteorização não é nada mais nada menos também do que a transformação de minerais pré-existentes em outros minerais que são agora estáveis às condições mais superficiais. E temos também, importante, a formação de minerais a partir da precipitação de soluções salinas, não é? E temos a formação de rochas como da calcite, por exemplo, nos calcários, todos aqueles vaporitos nas zonas desérticas e por aí fora. A precipitação a partir destas soluções salinas é também um processo, um conjunto de processos importante de formação de minerais. Muito bem. Quanto à diversidade de minerais, o que é que nós podemos dizer? Já vimos que em termos numéricos é razoável, 5.800 parece-me um número razoável de diversidade de minerais, mas sabemos que a diversidade de minerais também se demonstra pela análise das suas propriedades. Não só em termos de composição química, e já falámos aqui um bocadinho da composição química, mas também a nível das propriedades físicas dos minerais. Não é? Estas propriedades físicas dos minerais, obviamente, estão muito relacionadas com a composição química e também com a estrutura cristalina, não é? O modo como esses seus constituintes químicos estão organizados no espaço, de modo a formar uma daquelas sete sistemas cristalinos que eu referi há pouco. E, portanto, quando olhamos para as propriedades físicas, vamos ver diferenças muito grandes, por exemplo, a nível da dimensão dos cristais, e estão aqui duas imagens que mostram muito bem isso. A imagem do lado esquerdo é que nós temos aqueles cristais, podem ver a escala do geólogo que está ali ao lado de um dos cristais, que são aquelas ocorrências extraordinárias de cristais que têm metros de extensão, cristais de gesso, não é? Têm metros de extensão, e a fotografia da direita que mostra cristais de caulinite e que só conseguem ser observados ao microscópio eletrónico. E, portanto, temos aqui dois exemplos da variabilidade de dimensão dos cristais dos minerais. E o hábito que tem a ver, como sabem, com a forma externa em que os cristais se apresentam, não é? Temos cristais que são prismáticos, temos cristais que são lamelares, temos cristais fibrosos, enfim, há toda uma variabilidade da forma com que os cristais surgem na natureza, que faz também e que ajuda à existência desta diversidade mineral. Mas temos outras propriedades, não é? Como a dureza ou a densidade, que são também que são bastante diferentes entre si, e todos conhecem a famosa escala de Mohs, que foi montada por um mineralogista alemão no século XIX, no início do século XIX,
e que organizou então uma sequência de 10 minerais com um grau crescente de dureza, e podemos ver aqui no gráfico da esquerda que as diferenças absolutas de dureza entre os vários graus da escala de Mohs não é absolutamente igual, não é? E particularmente notório ali a diferença de dureza do corindo para o diamante, do 9 para o 10, em que aumenta exponencialmente a dureza relativamente às variações para os outros graus anteriores. E a tabela da direita, que são alguns exemplos da densidade em gramas por centímetro cúbico de alguns minerais, e que também vemos diferenças assinaláveis. Reparem, por exemplo, o caso do irídio, que tem uma densidade de 22,4 gramas por centímetro cúbico, comparando com densidades, sei lá, do gesso, que tem 2,3 ou 2,4, ou do quartzo, que tem 2,65 e por aí fora. Portanto, também aqui se nota claramente uma diversidade associada às densidades dos minerais. As densidades dos minerais é uma propriedade que também está muito relacionada não só com o peso atómico dos elementos químicos que fazem parte destes minerais, como do grau de empacotamento que a estrutura cristalina tem, não é? Se nós tivermos uma grande quantidade de átomos muito próximos uns dos outros e átomos com peso atómico elevado, claro que vamos ter minerais mais densos. Mas depois, claro, há outras, como todos sabem, há outras propriedades físicas, a cor, a risco, o brilho, a clivagem e a fratura, a tenacidade, as propriedades magnéticas, enfim, todo um conjunto de propriedades físicas que são demonstrativas da diversidade mineral que nós vamos encontrar na natureza e que, repito, estão obviamente muito relacionados sempre com quer a composição química, quer com as características estruturais. Esse é um aspecto que eu também saliento muito sempre aos meus alunos. Nós, para entendermos realmente o que são minerais, temos que ver e temos que pensar sempre nesta dupla característica que eles têm, não só como um composto químico, mas também como uma estrutura cristalina, não é? E só julgando com estes dois aspectos é que nós podemos entender verdadeiramente o que são minerais e como é que eles se formam e como é que eles se transformam uns nos outros e por aí fora. Ora bom, estes minerais podemos definir para eles vários tipos de valores, e aparece aqui o termo serviços um pouco para ligar também a um outro aspecto que tem a ver com os benefícios que nós obtemos dos minerais. Como sabem, hoje refere-se muito a um termo que são os serviços dos ecossistemas, que tem a ver com os benefícios que nós obtemos a partir dos ecossistemas, enfim, a partir do meio natural de uma forma geral, e portanto, obviamente, todos nós sabemos que nós beneficiamos também a vários níveis, de vários tipos de benefícios que os minerais nos podem trazer. E o primeiro tipo de valor que está aqui é o valor intrínseco, que é um valor subjetivo, é um valor que tem a ver com o facto de elementos naturais. Estamos aqui a falar de minerais, mas podíamos estar a falar de outro elemento qualquer geológico, ou podíamos estar a falar de uma ave, de um inseto, de uma planta, do que quer que seja, que é o facto desses elementos naturais terem valor por si só, ou seja, terem valor independentemente do uso ou independentemente de qualquer apreciação que nós façamos sobre eles, ou de ser útil ou não ser útil para nós. Portanto, independentemente de como nós beneficiamos desses elementos naturais já têm valor por si só. Não é? E obviamente que os minerais é um exemplo destes elementos geológicos em que podemos considerar que isso acontece. Não é? Este assunto do valor intrínseco da natureza é um assunto muito discutido em algumas áreas da filosofia, da ética, vai também muito com questões relativamente às concepções religiosas ou místicas que as várias sociedades têm. Portanto, é um assunto bastante interessante para quem se quer dedicar a estas temáticas, mas eu apenas aqui queria relembrar que podemos pensar nos minerais com um valor intrínseco. Temos também, obviamente, um valor científico.
O valor científico está muito relacionado, obviamente, com o facto dos minerais nos permitirem obter um conjunto de dados substancial, dados de caráter científico, que nós vamos interpretar em termos dos processos geológicos que deram origem a esses mesmos minerais, em que condições esses processos ocorreram, não é? Nós temos atualmente capacidade laboratorial para fazer análises químicas em determinados minerais que nos permitem ter informação numérica de idades, por exemplo, não é? Permite-nos ter ideia a partir da composição química de minerais, da gama de pressões e temperaturas em que esses minerais se formaram, muitas vezes a alguns quilómetros de profundidade da crosta, e portanto os minerais têm esta capacidade de ter um enorme valor científico para as geociências, evidentemente, não é? É a partir que eles registam toda essa variabilidade de processos geológicos que lhes deram origem. E, portanto, muito importante este valor científico. Mas também há um valor educativo associado aos minerais. E penso que uma boa parte da plateia que está aqui a assistir a esta palestra seja professor e, portanto, sabe bem do que é isto do valor educativo dos minerais e da capacidade que os minerais nos oferecem de poderem ser usados em contextos educativos, umas vezes mais formais, outras vezes mais informais, mas o que é certo é que só é possível educar as novas gerações e educar as novas gerações de geocientistas recorrendo a amostras que têm a capacidade de poderem ser usadas nesta perspectiva mais educativa. Obviamente que um dos principais valores, e esse qualquer pessoa, de uma forma geral, do público em geral, também refere, que tem a ver com o valor económico dos minerais, não é? E todos nós sabemos o quanto estamos dependentes desde há milénios, o quanto estamos dependentes dos minerais para o nosso desenvolvimento. E atualmente isso não é exceção, todos sabemos que toda a transformação tecnológica que continua a decorrer a grande velocidade, todos estes desígnios, por exemplo, relacionados com a transição energética e a descarbonização, todos nós sabemos que isto só pode acontecer recorrendo à mineração, recorrendo aos elementos químicos que estão presentes nesses minerais que são explorados, e que depois vão permitir construir, enfim, as centrais eólicas, os painéis solares, as baterias para os carros, para os computadores e tudo isso, não é? Portanto, o valor económico dos minerais é algo absolutamente óbvio e muito pragmático, mas também há um valor associado aos minerais um pouco distinto e que não é displicente, não é? Esta é uma captura de ecrã do público penso que é 8 de outubro, e dá conta de um outro tipo de aproveitamento económico dos minerais, ligado à joalharia, não é? E no caso concreto este diamante que foi a leilão e foi vendido por quase 60 milhões de euros, que é mais um recorde na venda destes minerais, que são coisas verdadeiramente alucinantes. Mas as universidades portuguesas que ensinam geologia bem gostariam de ter um diamante destes para financiar a sua atividade durante os próximos 50 anos. Mas, enfim, é um exemplo de um outro uso e de um outro tipo de valor, não é? Que os minerais nos oferecem. E temos também aqui, importante referir, um valor cultural associado aos minerais. E há muitos exemplos que poderíamos dar deste valor associado aos minerais, do valor cultural associado aos minerais, e eu fui buscar este como um exemplo e que tem a ver com o recurso de uma determinada conjunto de minerais para obter pigmentos
que são depois utilizados, ou que foram utilizados e continuam a ser utilizados, mas do ponto de vista histórico, dos últimos 2, 3 séculos foram usados, e antes mesmo, já nas pinturas rupestres, foram usados pigmentos minerais, para a expressão artística. Temos aqui um famoso quadro do Vermeer, em que aquele azul foi bastante polémico e levantou e continua a levantar nos historiadores da arte muitas interrogações: como é que foi possível produzir aquele azul. O azul era, pelos vistos, no século XVII, era uma cor muito difícil de obter, era muito cara, porque recorria a pigmentos que tinham que ser comprados a custos bastante elevados e por aí fora, e portanto tudo relacionado basicamente com minerais, não é? Essa tabela, não sei se conseguem ver, está um pouco pequena, mas tem aí uma série de pigmentos que estão associados a um conjunto diversificado de minerais, e é como um exemplo de como os minerais também estão ligados a estes aspectos culturais das nossas sociedades. Muito bem. Para concluir, umas palavras relativamente ao património mineralógico, não é? Porque estamos aqui a falar da diversidade de minerais, uns que são utilizados de uma forma, outros de outra, para fins diferentes e por aí fora, mas o que é certo é que também há minerais que entram dentro da designação de património geológico e, concretamente, de património mineralógico. Obviamente que nem todos os minerais fazem parte do património mineralógico, mas há algumas características que podem ajudar a perceber quando é que um mineral pode-se considerar património. E a partir daí, a partir do momento que se considera património, significa que está justificada a necessidade de haver algumas medidas para a sua proteção e conservação. Basicamente, o que é essencial para nós percebermos o que é que leva um mineral a ser considerado património tem a ver com a raridade desse mineral. E essa raridade pode estar relacionada por uma série de fatores. E eu vou aqui mostrar alguns que exemplificam porque é que um mineral pode ser raro. Bom, um mineral pode ser raro porque ele naturalmente é raro na natureza. A sua abundância é uma abundância muito baixa, e nós temos minerais com abundâncias, pelo menos até aquilo que nós conhecemos no momento, abundâncias extremamente baixas. E, portanto, esses minerais têm uma raridade natural, intrínseca, não é? Têm composições químicas com um pouco exóticas, ou têm composições químicas que apenas conseguiram ser bem-sucedidas em ambientes geológicos muito particulares e, portanto, naturalmente são raros. Mas também nós podemos ter minerais que se tornam raros devido a uma extração excessiva, não é? E como essa extração excessiva pode levar ao limite, pode levar a tornar um determinado mineral raro, e a partir daí poder ser considerado património mineralógico. Mas também temos outras características que podem justificar a raridade do mineral. Tem a ver com o hábito, não é? Tem a ver com a forma exterior de cristais. Nós podemos ter cristais que, pela sua forma geométrica, fazem com que sejam raros essa forma. Nós podemos ter minerais relativamente comuns com um determinado tipo de hábito, mas o mesmo mineral com outro hábito já ser um hábito mais raro, e faz com que esses cristais com esse hábito raro se tornem eles património. Podemos considerar também raridade associada a pseudomorfismo, ou seja, o facto de nós termos minerais com uma determinada composição química, com um determinado hábito cristalino, mas esse hábito cristalino não é desse mineral, ele foi herdado de um mineral anterior, e portanto isso também faz com que sejam ocorrências potencialmente raras. Podemos ter variedades de determinados minerais que sejam raras, e portanto o mineral no seu conjunto até é um mineral comum, mas algumas variedades do mineral são raras devido a algumas especificidades, quer da ordem química, quer da ordem estrutural. Cores. A cor de alguns minerais pode fazer com que determinados minerais com determinada cor sejam raros, e se forem, e são vulgares, por exemplo,
o quartzo leitoso, o quartzo branco é um mineral extremamente comum, não é? Mas o quartzo ametista já é um mineral mais raro, evidentemente, que é o lilás, não é? Que é o rocheado. E, portanto, isto pode perfeitamente também acontecer. A dimensão dos cristais, nós podemos ter, por exemplo, aqueles cristais que há pouco vimos, de gesso, tem uma dimensão métrica. Esses cristais, apesar de ser gesso, e o gesso é um mineral relativamente comum, mas um cristal com aquela dimensão, claro que é raro, não é? E aqueles cristais claramente são, aquelas ocorrências, são claramente, têm um caráter patrimonial pela questão da dimensão dos cristais. Depois temos também relativamente à qualidade do cristal, cristais mais perfeitos ou menos imperfeitos, ou mais imperfeitos, faz também com que se possam ser mais ou menos raros. A localização, eu posso ter minerais que podem ser, por exemplo, extremamente comuns no Brasil, mas serem extremamente raros em Portugal, e portanto quando os encontramos em Portugal nós vamos classificá-los como património, mas no Brasil não vamos considerar como património porque lá são abundantes, portanto a localização também entra aqui neste jogo. A associação mineral, podemos ter minerais que, em determinadas associações, ou seja, quando aparecem na natureza juntos com outros minerais, essas associações podem ser extremamente raras. O mineral até pode ser comum, mas junto com outros pode ser raro, e isso pode ser interessante e considerar-se património. Ou às vezes temos cristais com inclusões que faz com que os cristais adquiram outras características, outra cor, outros aspectos um pouco distintos, e portanto faz com que a presença de inclusões possa ser também considerada uma raridade. Estou-me a lembrar dos cristais de quartzo, que têm aquelas inclusões de rútilo, aquelas agulhas, linhas de rútilo, faz com que os cristais obviamente tenham logo outra característica. Claro, esta questão vai depender também muito do conhecimento que nós vamos tendo da geologia e da mineralogia nos territórios, não é? À medida que nós vamos fazendo mais investigação, vamos conhecendo mais a geologia dos vários países, assim nós podemos encontrar novas ocorrências que faz com que um mineral que antes era raro, agora passa a ser um mineral relativamente comum, porque entretanto encontrou-se uma jazida com toneladas e toneladas daquele mineral. E, portanto, todas estas questões são relativamente dinâmicas. E, portanto, estes são alguns dos aspectos que fazem com que minerais possam ser considerados raros, e, sendo considerados raros, entram debaixo, digamos, do chapéu do património mineralógico e do património geológico. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção e obviamente estou disponível para comentários e questões que queiram colocar. Obrigada, Brilha, por esta apresentação, ligando aqui a geodiversidade aos minerais. Obviamente os minerais fazem parte deste pacote que é a geodiversidade, e acho que estiveste muito bem nesta tentativa, neste desafio de trazer, obviamente, o tema dos minerais dentro da geodiversidade. Eu abri então aqui o período de discussão, ou melhor, de questões. E se alguém quiser fazer uma questão, pode levantar a mão, colocar a questão pelo chat. Mónica, há duas questões no Facebook que surgiram logo ao início, se calhar começamos por essas. Pode ser, força. A primeira questão é do Henrique Martins. O senhor pergunta se relativamente, penso que é relativamente àquela tabela que o José Brilha apresentou logo ao início com os minerais onde foram descobertos. O Sr. Henrique Martins refere a sabugalite e pergunta se foi descoberto em Sabugo, em Sintra. Não, aqui penso que se refere a esta tabela. Sim, exato. A sabugalite é um mineral do sabugal. E portanto é um mineral que tem urânio, como podem ver pela fórmula química, é um mineral radioativo. Existem alguns minerais com estas características químicas ali na zona do sabugal, em outras, mas enfim, nesta região do sabugal, e este mineral então foi descrito exatamente a partir de amostras do sabugal. Inclusivamente há aqui a curiosidade destes minerais radioativos também terem interessado muito uma senhora que nós conhecemos todos, que é a Madame Curie,
que inclusivamente veio a esta zona do Sabugal para levar algumas amostras para os seus estudos sobre radioatividade. Muito interessante. E há também, estamos aqui a ver até um ali que se chama Faialite, e isso liga-se com a próxima questão, que é da Aurete Pereira, que pergunta se esse terá sido descoberto no Faial. Exato. Como podem ver, a Faialite realmente está ali, e eu chamei a atenção que a data da sua classificação foi em 1840, não é? E isto faz com que, eu já conversei com colegas dos Açores exatamente sobre isto, que eu queria saber onde é que era o local exato de onde tinha saído a amostra no Faial que deu origem à definição e à classificação deste mineral da faialite, e eles não conseguem identificar isso, ou seja, a publicação de 1840 não explicita exatamente de onde é que foi retirada a amostra, mas claramente assume-se que tenha sido da Ilha do Faial. Se não foi da Ilha do Faial, foi dos Açores. O que parece que é certo é que é dos Açores. Há algumas dúvidas que tenha sido exatamente da Ilha do Faial, mas o nome Faialite realmente está relacionado com isso. No Facebook, para já, é tudo. Obrigada. Temos aqui uma questão colocada pela Carla Simões e que pergunta: a tenacidade é uma propriedade dos minerais que mal conheço. É possível apresentar alguns exemplos representativos? Sim, a tenacidade é uma propriedade que tem a ver com a maior ou menor facilidade do mineral ser esmagado, ser mais ou menos maleável. E é uma propriedade que realmente não é das mais usadas para a identificação dos minerais, mas corresponde exatamente a isso. Portanto, de alguma forma, não é exatamente o mesmo que dureza, mas de alguma forma está um pouco relacionado com a dureza. Mas tem a ver com o facto de ser mais ou menos, poder ser maleável e ser deformado por ação de uma ação física, não é? Uma força física. Eu penso que um bom exemplo é o ouro, não é? Permite Ora, a exato. permite ser espalmado até se terem espessuras em que voa com o vento, não é? Extremamente finas, depois permite pintar a talha dourada dos santos, é precisamente baseia-se nessa propriedade. Exatamente. Muito bem. Mais alguém tem alguma questão que gostaria de colocar? Questões que eu saiba responder, por favor, não façam perguntas que eu não saiba. São muitas. Eu já agora não sei se com certeza saberás responder, mas os minerais são daqueles, digamos, são objetos, vamos chamar-lhes assim, que acabam por apaixonar, não é? E interessar muita gente. Nós recebemos consecutivamente pedidos para ajudarmos a identificar um determinado mineral, etc. Portanto, as pessoas acabam por se interessar pela parte da mineralogia, embora não propriamente em profundidade, não é? Portanto, acham bonito, acham determinados, se calhar um mistério, o que é que será? Será que até isto é um meteorito? Uma das questões que nos colocam muito é se determinadas amostras que acabam por apanhar no seu terreno é um meteorito. E a minha questão vai no sentido de, havendo este interesse, não é, pelos minerais, por considerarem que são objetos bonitos, até muitos de exposição, porque é que tu achas que depois o interesse pela geologia e aquilo que a geologia pode oferecer à sociedade acaba por ainda estar envolto ainda em alguma confusão e em algum desconhecimento? É verdade que há um conjunto razoável de pessoas, provavelmente não dará para encher muitos estádios de futebol, mas haverá um número razoável de pessoas interessadas em minerais, não é? Compram minerais, procuram minerais no campo, portanto, e já nem estou a falar daquelas que, enfim, já têm uma formação sobre o assunto, não é? Mas pessoas perfeitamente curiosas que lhes interessam os minerais, compram minerais e por aí fora.
Eu penso que é por esses aspectos que para algumas destas propriedades que os minerais têm, não é? Pelo facto pela cor, pela forma, suscita muita curiosidade às pessoas, aqueles cristais euédricos, aqueles cristais que são geometricamente perfeitos, as pessoas ficam fascinadas como é que a natureza consegue produzir um cristal daqueles, não é? Eu tenho aqui uma série eu dou aulas ao primeiro ano, exatamente na disciplina de mineralogia, e eu tenho alunos que nas primeiras aulas estão convencidos que aqueles cristais todos perfeitinhos são feitos pelo homem, não é? Foram uma serra, foram polidos para ficar assim com aquelas faces todas bem marcadas, não é? E esse, imagino eu que seja uma percepção de uma boa parte da nossa população que nunca estudou um pouco mais a sério este tema. Depois as pessoas não se interessam muito por geologia, até muitas delas gostam de minerais e de cristais e tal, mas até muitas delas nem associam isso muito à geologia, é mais um hobby de um objeto ali natural, é como fazer coleções de selos ou coleções de outra coisa qualquer, não se interessam muito pelos detalhes ligados aos processos, ou o que é que aquilo representa, ou o que é que aquele mineral significa. Não estão muito interessadas nisso, e depois, claro, todas aquelas pessoas têm aqueles aspectos ligados à mais mística das energias e tal, enfim, por aí fora, mas eu penso que é isso, quer dizer, as pessoas não fazem esta ligação automática, minerais, eu gosto de minerais, então vou estudar geologia, vou tentar aprender mais, ou interessa-me estes temas ligados às geociências. Acho que não fazem essa ligação. Antes passámos a mais umas questões que existem aqui, queria só dar uma informação que inclusivamente existe o Clube Português de Mineralogia. Pronto, para os mais aficionados, portanto, tem aí um clube para se juntarem e partilhar experiências e trocar minerais. Exatamente. Surgiu novamente uma questão no Facebook, que penso que até vai ser de rápida resposta. Novamente da Aurete Pereira, pergunta: aqueles cristais gigantes de gesso que vimos numa das imagens da apresentação, onde podem ser encontrados? Podem ser encontrados no México e no sul de Espanha. Que eu saiba, são os dois únicos sítios no mundo onde até ao momento foram descritos este tipo de cristais. No México não tenho bem a certeza, em Espanha também na verdade não tenho a certeza se é possível a visita do público, mas eu penso que não, só em condições muito especiais, porque o próprio ambiente, as condições ambientais destas cavidades onde estão estes cristais gigantes não são muito agradáveis para a visitação. Eu lembro-me de ver há documentários no YouTube, para aqueles que não conhecem, ficaram interessados por esses cristais, sugiro procurarem no YouTube documentários sobre estes cristais gigantes de gesso. Há documentários muito interessantes e vê-se bem o quão agreste, digamos, é o ambiente dentro destas cavidades e é uma das razões porque não é fácil a visitação do público. Ok, temos aqui mais algumas questões no chat. A primeira, de Jones Maciel: sabendo-se que uma rocha é um conjunto de um ou mais minerais, como é que se distingue uma rocha de um só mineral do seu mineral constituinte? Ok, essa é uma daquelas questões que está relacionada com o artificialismo de todas estas coisas, não é? As definições somos nós que as criamos, a natureza não tem definições, as divisões entre o que é uma rocha, o que é um mineral, o que é um fóssil, são tudo artificiais, e portanto nós vamos encontrar na natureza sempre algumas situações que estão na fronteira das definições, estão nos limites das definições, não é? E esse caso é um caso concreto, não é? Se eu tenho uma ocorrência com um só mineral, como é que eu vou chamar? Vou-lhe chamar um mineral ou vou-lhe chamar uma rocha monominerálica? Quer dizer, basicamente pode chamar o que quiser, porque as duas coisas estão certas. Tanto é um mineral como é uma rocha monominerálica. Normalmente, quando temos a ocorrência de um único mineral, nós normalmente designamos o nome desse mineral. Mas, quer dizer, é verdade, está na fronteira dos conceitos, essa questão.
Obrigada. E agora uma questão para abalar aqui, não é abalar, mas pôr um bocadinho mais de pimenta aqui na nossa sessão. Pergunta à Bárbara Machado como vê a situação da caça ao lítio em Portugal. E acrescenta que dá os parabéns pela clareza da exposição dos conceitos. Obrigado. Bom, esse é um tema realmente que extravasa o tema de hoje, não é? O assunto de hoje era um assunto mais pacífico. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que mais 3 ou 4 banalidades. Posso dizer que se queremos transição energética, se queremos cumprir com as convenções internacionais que Portugal assina a nível da descarbonização e tudo isso, usando a tecnologia que existe hoje, nomeadamente baterias, nós precisamos de um conjunto diversificado de elementos químicos, não é só o lítio e outros, cobalto, níquel, terras raras e por aí fora. Precisamos de um conjunto diversificado de minerais que têm que ser explorados em determinados, onde eles existem, não é? Isto não fica à nossa escolha dizer, não, lítio vou buscar aquele supermercado, o cobalto vou buscar aquele, e ando assim a recolher os minerais que vou precisar, não é? Como, evidentemente nós temos que ir buscar os minerais onde a natureza os colocou. E isso faz com que às vezes, eventualmente, estejam em localizações que sejam menos interessantes para algumas pessoas. Mas é assim. E, portanto, o que nós temos que perceber é, se queremos, se estabelecemos um determinado objetivo, se esse objetivo obriga a haver disponibilidade de elementos químicos que são obtidos a partir dos minerais, pois se nós queremos atingir esse objetivo, esses minerais têm que ser explorados. Agora, claro, evidentemente têm que ser explorados não de uma forma irresponsável, têm que ser explorados usando as melhores tecnologias que nós dispomos hoje, do ponto de vista de tecnologia mineira, de conhecimento, de exploração, de controle dos impactos que essa exploração pode ter. Temos que usar o melhor que nós conhecemos hoje e que temos hoje à nossa disposição. Da mesma maneira, quando nós vamos ao hospital com uma determinada doença, também nós queremos ser tratados com o melhor que a tecnologia hoje dispõe, não é? Nós não vamos querer, se tivermos uma doença mais ou menos grave, não vamos ao hospital e dizer, não, eu só quero ser auscultada com o estetoscópio, não quero raio-x, não quero taques, não quero mais nada. Não, claro, nós queremos aproveitar o melhor que temos hoje da tecnologia. E, portanto, a nível da exploração mineira, eu acho que é exatamente o mesmo. Nós temos é que ter mecanismos, temos que ter autoridades, temos que ter instituições, temos que ter empresas, temos que ter fiscalização, de modo a assegurar que estes minerais, estas explorações, sejam realizadas utilizando o melhor que nós conhecemos hoje, cumprindo toda a legislação europeia e nacional que temos sobre estes assuntos. E, se queremos atingir os objetivos que são traçados. Agora podemos dizer assim, não, eu não estou interessado em cumprir as metas da transição energética. Pronto, então realmente não preciso, eventualmente, de algumas destas as explorações mineiras. Não é? Portanto, tudo depende do que é que nós queremos fazer. Agora, se nós definimos um objetivo, temos que ir buscar os ingredientes para atingir esse objetivo. Sim, não esquecendo que para quando vamos ao médico e quando vamos fazer exames, precisamos também de muitos minerais, não é? Claro. Para podermos ter essa tecnologia a funcionar. Claro. Ora bem, pergunta a Paula Pereira, em relação às rochas biogénicas, como podemos considerar que são constituídas por minerais? Mais uma vez, estamos nos limites das definições, não é? Porque, na verdade, há minerais que são, de alguma forma, há seres vivos que promovem a formação de minerais, vamos dizer assim. E quando vamos ver as definições de mineral, fala só de processos geológicos, não fala de processos biológicos. Portanto, à partida, um animal que produza uma substância que coincide com a definição de mineral, à partida, isso não pode ser considerado um mineral, tem uma origem biológica.
Mas lá está, mais uma vez, é o problema, não é problema nenhum, mas é a característica de nós estarmos a trabalhar com uma ciência, com uma ciência natural, não é? Com objetos naturais, e que nós queremos adaptar às nossas prateleiras, com as suas gavetas, cada gaveta com uma etiqueta muito bem determinada, e vamos encontrar sempre situações em que é difícil encontrar a gaveta certa, não é? Eu sei que isto faz muita confusão aos alunos, eu recebo muitas perguntas de colegas do ensino básico e secundário com este tipo de preocupação, não é? Porque os alunos querem que as coisas sejam ou é preto ou é branco, não há ali coisas a meio. E, portanto, não é assim, na natureza não é assim, nós vamos ter sempre situações em que temos, é por isso que, e em geologia isto é muito comum, não é? É por isso que os geólogos muitas vezes são ridicularizados, às vezes no bom sentido, outras vezes nem tanto, muitas vezes pelos engenheiros, não é? Porque nós muitas vezes damos respostas meio evasivas, não é? Sim, mas pode ser assim, mas também pode ser assado. Quer dizer, e o engenheiro fica um bocado confundido porque lá está, quer saber exatamente como é. E nós temos, bom, se nós pensarmos desta forma, é isto. Se pensarmos de outra forma, é aquilo. E claro, e isto advém exatamente desta diversidade e variabilidade dos processos geológicos e da incerteza de muitos fatores que controlam estes processos geológicos, não é? E que nós não dominamos, não é? Basta referir a questão do tempo, por exemplo, do tempo geológico. Ora, mais outra questão. A Sofia Ribeiro pergunta como é que se classifica a obsidiana, se será uma rocha vulcânica ou mineraloide? Bom, eu posso dizer qual é a minha opinião. Eu classifico a obsidiana como uma rocha vulcânica, okay? Vidro vulcânico. Muitas vezes a obsidiana, apesar de ter aquele aspecto vítreo, com aquela fratura e por aí fora, mas quando vamos analisar em detalhe, no microscópio eletrónico, quando se fazem lâminas e por aí fora, podem ser identificados pequenos cristais dos minerais, de alguns dos minerais que fazem parte daquela obsidiana, não é? E, portanto, eu considero aquilo uma rocha. Eu considero uma rocha. Ok, e para já a última questão. Será possível fazer uma referência às diferenças existentes entre os minerais da série contínua e da descontínua de Bowen? Podes repetir? Qual é a pergunta? Será possível fazer uma referência às diferenças existentes entre os minerais da série contínua e da descontínua de Bowen? Uma referência às diferenças. Eu não sei exatamente o que é que a Sandra pretende, eu não sei se a Sandra quer tomar da palavra e explicar um bocadinho melhor o que é que pretende com a questão. Quer a série contínua, quer a descontínua, estamos a tratar de silicatos, portanto, do ponto de vista da composição química, é tudo feito, todos esses minerais da série contínua e descontínua têm todos a mesma base que eu mostrei com o tetraedro de sílica, não é? Claro que depois, se olhando para a série contínua, não é? Que temos a mais alta temperatura, as plagioclases cálcicas, não é? A nortite, e depois, à medida que a temperatura baixa, vamos ter nas plagioclases vamos ter cada vez menos cálcio e cada vez mais sódio, na mesma proporção, e é por isso que nós dizemos que a plagioclase é uma solução sólida completa, não é? É porque existe toda a variabilidade natural entre uma plagioclase com silício, oxigênio e cálcio e alumínio, e silício, oxigênio, alumínio e sódio, né? Existe toda a variabilidade entre o cálcio e o sódio. Enquanto na descontínua temos minerais, também são silicatos, mas com composição e estrutura cristalina diferente, não é? Começamos com as olivinas, depois passa para as piroxenas, anfíbolas e por aí fora, até cá abaixo à biotite, não é? E, portanto, não percebo, não sei exatamente qual era, que tipo de diferenças gostaria. Sim, acrescentou como se formam. Como se formam? Bom, estamos a referir-nos aos minerais concretamente da série de Bowen. A série de Bowen
foi uma proposta feita pelo Sr. Bowen a partir da análise da cristalização de magmas, não é? Portanto, quer os minerais da série contínua, quer os minerais da série descontínua de Bowen, são minerais que se formam pela cristalização do magma, não é? Desde magmas, os minerais de mais alta temperatura, desde os magmas mais básicos, até à medida que depois a cristalização vai acontecendo, o silício vai diminuindo, porque vai ficando incorporado nas redes dos minerais e vamos ter, o silício vai ficando, portanto vamos ter magmas cada vez mais ácidos no final do processo. Mas, portanto, os minerais, quer da série contínua, quer da série descontínua, formam-se pelo processo do arrefecimento do magma, em equilíbrio, arrefecimento lento, em equilíbrio. Ok, obrigada. Mónica, há mais uma questão no Facebook. Pronto, será então a última, porque já estamos a passar da hora e, portanto, a última questão. Exato. Novamente da Aurete Pereira, que pergunta, em relação ao património mineralógico, existem em Portugal geossítios? Existem em Portugal, sim, existem geossítios, relativos à ocorrência de determinados minerais. Por exemplo, estou-me a lembrar que existe exatamente uma categoria de locais que tem a ver com as mineralizações de ouro, assim que me lembrei assim de repente, não é? Existe, alguém escreveu aqui no chat, é só vir à Aroca, é verdade, existem geossítios que têm a ver com a ocorrência de minerais, não é? Estou-me a lembrar daquele que fica ali perto da cascata, da Misarela, onde que é o contacto geológico, não é? Exatamente, foi esse geossítio foi definido pela ocorrência de determinados minerais. Portanto, a resposta é sim, nós temos geossítios em Portugal que foram definidos pela ocorrência especial de alguns minerais. Sim, a resposta é sim. Ora então, muito bem, penso que damos por terminada a sessão de hoje. Mais uma vez, obrigada José Brilha pela tua presença neste nosso ciclo de webinars. Nós iremos continuar em novembro com uma nova palestra. Onde vamos falar sobre a procura de recursos, quer no oceano, quer no espaço. Portanto, vamos ter connosco uma colega que vai falar exatamente sobre esse tema. Portanto, convido-vos, as inscrições abrirão dentro de dias, convido-vos a voltar a estar connosco em novembro, no dia 9, se a memória não me falha, para essa palestra no âmbito do ciclo dos webinars, e depois no dia 11 de novembro teremos uma mesa redonda virtual cujas inscrições também irão abrir em breve. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos, obrigada José Brilha e até uma próxima. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde e obrigado. Boa tarde. Tarde, obrigada Boa tarde, também. obrigada.